no modo avião aqui, né, pra não tocar. Eu coloquei o meu, bora. Salve, salve família! Satisfação imensa, um prazer enorme com vocês. Mais um episódio do Pós-Plantão Podcast, o melhor podcast da América Latina, tenho certeza disso. E hoje, mais uma vez, Filipão, meu brother, tá aqui pra gente conversar um pouquinho do direito médico, porque eu vou te falar um negócio. Hoje a gente tem uma pauta boa. Qual que é? Publicidade médica, né? Como que é o nome da resolução? 2336 de 2023, mas mais conhecida como a nova resolução que vai tratar de publicidade médica. Só se fala nisso. Cara, tá dando o que falar, não tá? Tá. Tá dando o que falar. Você já gravou quantos negócios assim? Cara, Uma cacetada, não foi? é um tantinho, o pessoal tá querendo conversar. Tem uns 5 dias que eu tô a fim de gravar um negócio que você... Não, eu tô gravando com fulano, tô gravando com ciclano. Nossa, em prestígio, obviamente, rabo da fila e o pau quebra. Só não deu certo por causa de agendas, porque ele tem muita cirurgia. Ah, mentiroso. Mas não deu certo, mas... Mentira, porque eu tava treinando bem o assunto antes pra poder falar bem certinho aqui, entendeu? Bicho, é um miguezeiro do cão. Mas bora lá, ó. Vocês viram essa resolução aí que tá aparecendo pra vocês viram que é a resolução que trata sobre a publicidade médica. O Filipão falou muito bem, é o assunto do momento na comunidade médica, é a publicidade. Que antigamente era tudo restrito, parece que liberou, mas temos algumas ressalvas, algumas coisas que a gente tem que comentar. Primeira pergunta que eu vou fazer pra você sobre isso daí, velho. Já tá valendo? Cara, não está valendo. Então pega, eu te falei, idiota. Eu falei aquele... Não, esse desabafo vai pra um Zé Mané que eu tava conversando ontem. Teimou comigo, falou, não, já pode fazer, tá tudo certo, tá tudo liberado. Não tá. Não, cara, o artigo 17 da resolução é muito claro. Essa resolução vai... Não leu o artigo 17, deve Essa ser. resolução vai entrar em vigor 180 dias após a sua publicação. Como ela foi publicada no dia 13 de setembro, é só fazer as contas daqui pra frente. Agora eu já me perdi, mas hoje é quinta. 180 dias é o quê? 6 meses? É. 6 meses, né? 8 dias já desde o dia que ela foi publicada, 172 dias pela matemática moderna para ela entrar em vigor, né? Talvez seja esse Então, lá que não deu certo. Cara, assim, é só para começar, como você falou, é polêmico, e aí você vai me cortando aí o que você quiser, mas se a gente pensar em vigência, podemos falar várias coisas aqui, desde que é meio estranho esse período que o CFM deu, Pois é, velho. é muito grande. E como que você faz um negócio que só vai valer daqui 180 dias? Qual que é a moral? Cara, a gente tem muito isso no direito, que a gente chama que é um período assim, Adaptativo. de adaptação, né? E faz muito sentido quando a gente vai ter uma norma, por exemplo, que é um pouco mais restritiva. Então, por exemplo, a partir de agora, quando teve a mudança para a questão de bafômetro e não poder beber nada e tal, cara, ó, até hoje a gente tolerava um pouquinho, ou até isso de álcool, não fazia. A partir de agora tem bafômetro e tal, então a gente dá um tempinho para todo mundo Pra galera processar o negócio. Exatamente, se adequar. Quando a gente vai para algo mais benéfico, que me parece que é o que vai acontecer, com muitas restrições, mas mais benéfico, não vejo tanto sentido para uma vacância, para um período assim de até entrar em vigor. Vacância. Então é porque no direito chama vacatio legis. Vacância, pesquisa aí pra você ver. Mas é um período assim longo, eu acho que a gente podia ter trabalhado com um período mais curto. Uma outra análise que a gente pode fazer, e que não muda em nada o que a gente acabou de afirmar aqui, de que não está valendo, é assim, os CRMs agora vão fiscalizar se começar um processo agora, ético, uma sindicância, um processo com base em algo que é proibido hoje, porque está valendo tudo ainda, na resolução de 2011 e tal, tudo como era. Se um processo começar agora, ele não for julgado em 180 dias, e ele não vai ser, não é em 180 dias que julga uma sindicância ou um processo ético. A hora que ela entrar em vigor, será que eles não vão ter, eles, o CRM, não vai ter que arquivar esse processo, porque perde a validade? Pode ser, isso tudo são questões que nós vamos ver na prática. Agora, a gente tem que falar aqui, a gente tem que ser muito preciso em relação ao que está escrito. Ou seja, respondendo a tua pergunta e para matar a discussão, não está valendo ainda. Temos todas essas discussões ao redor, mas fato é, lendo a resolução, é daqui 172 dias. Deve ser por isso que a galera tá postando a rodo, assim, o que eu tô vendo no Instagram, bicho, galera. Agora tá liberado, vamos lá, o antes e o depois. É assim, velho, abrir as pernas? Não abriu. Como que aconteceu? É o seguinte, eu acho que foi uma reformulação que já se pedia há muito tempo. É legal porque, de fato, atualiza ou equaliza talvez a atividade médica a outras profissões que já podiam fazer bastante coisa. Odonto, né? principalmente, fazia muito. Agora, a gente, assim, dizer, como tem muita gente dizendo, revolucionou a medicina, é uma mudança, liberou tudo, liberou antes e depois. Cara, isso é uma meia verdade. Liberou-se muita coisa, vai poder fazer antes e depois, sim.
Esse é um grande exemplo de mudança na resolução, vai poder usar a imagem do paciente, só que, isso fica muito claro lá, com fins educativos, então sempre vai ter que ter esse viés, sempre com informações, por exemplo, de para que serve aquele, então você vai usar a imagem do teu paciente, para que serve aquele tratamento, que doença é aquela, quais são as possíveis complicações daquela doença, então mesmo uma ideia de informação. Para usar o antes e depois é ainda mais, assim, não é restritivo, mas tem mais regras. Além de ter esse viés educativo, você vai ter que juntar a essa imagem, porque a gente pensa o que antes e depois? Barriga, barriga depois de fazer ali bonitinha. Sim. A resolução fala que você vai ter que juntar, nesse contexto, informações sobre possíveis complicações, intercorrências e juntar imagens mostrando isso. Então, amigão... Não é bem assim que a galera tá achando que é, não, então. Não é, cara. Você vai ter que mostrar possíveis intercorrências, vai ter que mostrar uma foto feia ali com algo que aconteceu. Não precisa ser daquele paciente, mas mostrar o que acontece. O que de fato acontece. Se possível, mostrar a evolução em outras faixas etárias, em outras, outros tipos de paciente, para as pessoas justamente entenderem assim, o meu resultado não vai ser o mesmo dessa pessoa de 20 anos que está nessa foto do antes e depois. Então acho que tem todo esse contexto de educação e de não induzir a nenhum tipo de resultado. Quando ele fala sobre é educativo, é o público que se fala, é o formato que se fala, como que o médico poderia se portar estando dentro da regra educativa? Cara, eu penso que o CFM ele pensa muito na sociedade, na coletividade. Em qualquer pessoa que pode ser atingida por aquela publicidade ou propaganda médica, que agora também faz essa distinção lá na resolução. A minha ideia sobre isso é pensar de fato que você está conversando com um leigo. Você não sabe quem que você vai atingir com a publicidade. Então você pode estar atingindo o Felipe, que está interessado numa cirurgia que você vai fazer, mas pode chegar para minha mãe, que já não tem aquele conhecimento, pode chegar para uma pessoa ainda mais idosa, pode chegar para uma pessoa com menos instrução. Enfim, então eu acho que essa é a ideia de educação. É como se você estivesse conversando para uma plateia de pessoas leigas, assim, bem heterogêneas, você tem de tudo ali, e aquilo tem que ficar muito claro. Olha que legal aquilo que o Bruno postou, olha que resultado bacana. Só que, putz, olhando para o lado aqui eu tô vendo que eventualmente pode sair um pus aqui, olha, pode ficar feio, pode acontecer isso. Então a gente brinca que tá parecendo que vai ter que ter tipo uma bula do remédio. Vai ter que ter tudo que tem de bom, mas todos os riscos associados e todas as possibilidades. Então, o que faz sentido, né? Cara, me parece faz sentido. É importante, a gente tem que informar, porque senão a gente vai para um caminho de ensinar resultado, que também fica proibido a todo momento na resolução. Insinuar resultado. Você falar que você é foda, por exemplo. Eu tô postando isso aqui que eu sou foda. Não é. Ou só tenho bons resultados, ou uma linha de justamente assim, insinuar bons resultados ou demonstrar resultados, não é essa a ideia. Você pode demonstrar resultado de procedimento, desde que com esse caráter informativo, educacional e com essas restrições que nós estamos conversando aqui. E desculpa, pessoal, pode falar. Também para que fique muito claro. O anonimato do paciente, ele está expresso a todo momento. Então não é aquela coisa de vou postar a cara do Felipe, não, você vai ter que dar um jeito de botar uma tarja, alguma coisa para manter o pudor do paciente, o sigilo sobre o paciente. Então tem tudo isso também associado nessa questão da imagem. O paciente tem que autorizar ainda, mediante termo? Com certeza, ótima pergunta. E é um termo, na minha opinião, que é apartado de termo de consentimento, é um termo específico. Duas coisas, então. Tipo, os termos de direito de imagem que a gente faz as gravações e mais o termo de consentimento esclarecido. Eu penso que você vai ter um termo específico de utilização de imagem, até porque aí nós vamos misturar outros elementos além da resolução, como, por exemplo, Lei Geral de Proteção de Dados. Verdade. Né? Direito de imagem lá de Código Civil ou Constituição, e a pessoa vai dizer, olha, autoriza a utilização. E precisa ter isso, porque a própria resolução, ela exige que você tenha essa autorização expressa do paciente, que você mantenha o anonimato desse paciente e que você respeite, aí é o grande desafio, o pudor desse paciente. E aí como é que você vai postar uma foto ali, só você borrar, isso vai ser entendido como respeito ou desrespeito ao pudor? Cenas dos próximos capítulos, nós vamos ter que ver o que vai rolar. Eu vejo alguns cirurgiões plásticos postando aí sobre mamoplastia de aumento, né, aqueles negócios todos, e coloca 2 emojis bem no mamilo. E aquilo ali seria um desrespeito ao pudor? Ótima pergunta. Eu acho que nós vamos ter que ver na prática como é que os CRMs vão se portar em relação a isso e entender. Minha perspectiva de Felipe, você simplesmente botar ali um negocinho no mamilo e tal, cara... É difícil, né? Você como médico, isso não. respeita o pudor ou não? Pois é, eu acho estranho, eu acho que não influencia ter ou não ter aquele negócio lá. Ou seja, tinha que... Tampar tudo, né? Mas eu entendo que tampar tudo não vai conseguir mostrar o que realmente queria mostrar. Então, eu não vejo muito sentido em só colocar um emoji bem no bico do peito ou no outro e falar agora tá tapado.
É igual algumas imagens que eu vejo antes e depois, por exemplo, de face. Coloca um emoji no olho, quase na esclera de um lado do outro e pronto. Já não estou identificando o paciente, pelo amor de Deus. Eu acho que pela leitura da resolução, ela está escrita. Isso vai ser caracterizado como possibilidade de identificar o paciente. Agora, cara, todo mundo também se acelera muito, porque todo mundo quer falar do troço que saiu e já quer dizer que tá valendo, né? Eu acho que esse é o ponto, é o que a gente está fazendo aqui. É ir debatendo e justamente aproveitar esses 180 dias para entender como tudo isso vai desenrolar. A própria resolução fala, por exemplo, que vai ter um documento, enfim, um manual da CODAME que vai ser publicado, que é a Comissão de Divulgação, Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos. Todo CRM tem, né? E o CFM tem também essa organização lá e vai se publicar um manual que vai explicar melhor muita coisa que a gente está em dúvida. Só que isso ainda não foi publicado. Por isso que nós temos 180 dias. Então, galera, respira, porque quem sabe nesse manual, logo mais, ou vem uma diretiva do próprio CFM, nesses 180 dias, dizendo, olha, pudor do paciente é proibido usar tarjinha. Eu não estou dizendo que vai ser assim, mas estou dizendo, pode ser que aconteça. E vai ajudar a gente, porque de fato gera esse tipo de dúvida e esse tipo de subjetividade, que é a maior reclamação que a gente tem hoje em relação à fiscalização de publicidade. Aqui, às vezes, aqui assim, um exemplo, um CRM acha que isso ok, outro CRM já acha que não está ok. Então o que a gente sempre cobrou é realmente essa igualdade, essa paridade de como eu vou cobrar todo mundo. Mas você não acha que a resolução ficou muito subjetiva, não, Filipão? Assim, por exemplo, tem que ter caráter educativo, tem que mostrar que não é bem isso que você está vendo, tem que colocar os prós e os contras. Ficou meio subjetivão para análise de um grupo, por exemplo, o CRM? Ficou. Como Quase todas as resoluções são assim. Tem esse viés, como em todas as outras órgãos de classe acabam tendo. Concordo com você tem toda a razão. E o que a gente cobra muito é justamente isso, regras claras e o que a gente chama no direito, eu preciso usar essa palavra, isonomia. Isonomia. É ser tratado... tipo isotônico. Todo mundo antes fosse, era melhor. É ser tratado de forma igual, perante uma situação igual. Porque, cara, hoje um grande desafio que a gente tem, o cara chega pra mim e fala, Felipe, eu tô com essa sindicância disso aqui. Putz, isso aqui não pode. Tá, mas olha aqui o meu colega de Minas Gerais, São Paulo. Explica o que é sindicância. Ela é o passo prévio a um processo ético profissional. É a fase de investigação. Isso. Mas, se você não lembra, vê que a gente tem um vídeo bem legal aqui no canal falando sobre sindicância e PEP. Mas é a fase prévia de investigação. Procurei. Então, eu acho que isso com a resolução nova, a gente vai abrir muita margem para isso. Por isso que eu espero que esse manual da CODAME ele seja bem elucidativo dessas dúvidas. E a partir daí que os conselhos eles sigam uma linha de igualdade. Porque atuando hoje em muitos CRMs do Brasil, não posso dizer que em todos, mas em vários, cara, a gente já sabe, o estado tal, começou a sindicância, putz, ferrou. E eu sei que se fosse a mesma coisa num outro CRM, seria diferente. Não ia ser a mesma coisa. Pois é, a subjetividade é muito grande. Tem demais. A gente ainda vai fazer outra, depois a gente conta, eu já estou estragando a surpresa do final, mas vamos fazer outros vídeos falando da resolução ponto a ponto. Discutindo ela ponto a ponto, como é que é? Artigo por artigo? É o nome? Artigo por artigo, ou capítulo por capítulo, porque ela está dividido. Vocês estão vendo que eu sei tudo de... Não, e aí lá você vai poder, inclusive como médico, que é a parte legal, você pode dizer, cara, isso aqui para mim é muito subjetivo. E você vai ver quantas hipóteses assim de abertura que a gente tem. Eu acho que é sempre muito bom senso e também tentar interpretar de uma forma, realmente como eu falei, isonômica. Todo mundo tem que ser tratado de uma forma igual. Qual que é a tua interpretação global sobre essa resolução aí? O que você achou dela? Cara, eu acho que ela é muito bacana e eu fiquei falando aqui desses pontos, eu vou trazer alguns outros exemplos para você de coisas que tem ali que eu acho legais. Por exemplo, agora o médico vai poder mostrar a estrutura física do consultório, porque até isso antes era meio... Não podia? Não, ficar mostrando o consultório, a equipe, equipamento, tudo isso não podia. Que mundo que eu tava vivendo, velho? Mas todo mundo já fazia, né? É sério? É sério. Agora pode... Você pode mostrar, você pode falar, por exemplo... Felipe, mas deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Pelo amor de Deus, qual que é, na cabeça do cidadão que tá lá dentro do CRM, o problema de se mostrar um consultório? Não, o antes e depois que gera resultado eu até entendo. E o consultório? Gasta lá 1 milhão, igual a Renata gastou meio milhão para construir o dela. Nós não tem esse meio milhão ainda. Para não poder nem mostrar? Daqui 172 dias pode. Guarda aí. Cara, eu acho que era a ideia de uma concorrência talvez desleal. O cara que tivesse que tenha um ambiente, talvez atrair um paciente por conta mais de um ambiente até do que a qualificação do médico. Essa fosse a visão anterior. Faz sentido. Mas tanto isso vinha acontecendo e era algo... E se entendeu também, hoje você consegue descobrir a qualificação do cara, né? Ninguém mais vai cair
Ou não deveria também, isso não é culpa do paciente. Aí desculpa, se o paciente vai, só porque ele viu a fonte luminosa lá do consultório, ele não pesquisa quem é o profissional, se o cara tem RQE. Ele também é responsável. Não pode existir inteligência seletiva, vai. Eu só consigo entender o que eu quero. Eu sei meu diagnóstico. Eu adoro esse cara, velho. Eu falo isso em processo. Pô. É? Chega na hora de processar, o cara não sabia de nada da cirurgia e tal. Pô, quem que vai hoje se operar e não pesquisa um pouquinho? Pode ter coisa errada no Google, eu não tô dizendo pra confiar só lá. Uhum. Mas, mas alguma coisa leu. Pesquisa, você sabe se o cara tem RQE, você consegue pesquisar no site do CFM, qual é a especialização daquele médico. Pô, então assim, eu fico bravo, mas voltando ao ponto, adoro, Felipe. agora a gente vai poder mostrar a clínica, a gente vai poder falar sobre assim, comodidades que a clínica oferece, isso eu acho muito legal, pensando no paciente. Por exemplo, temos aqui privacidade, a própria resolução fala, privacidade, temos estacionamento, então você vai poder mostrar o conjunto de serviços acoplados à tua, ou comodidades que a tua clínica, o teu ambiente tem. Você vai poder falar como é que funciona para marcar, como é que está a tua agenda, assim, que até isso antes ficava meio numa zona nebulosa de Ninguém proibição. sabia direitinho isso. Agora você vai poder falar que antes não podia valor de consulta, forma de pagamento, que você aceita o pagamento dessa consulta. Só cuidado, o procedimento não está englobado no conceito de consulta. Então você pode falar... Então eu vejo um cirurgião plástico aí falando, eu não posso falar o valor da cirurgia, então isso não pode falar mesmo. Não vai poder com a resolução também. Você pode só falar o valor da consulta. consulta. Então, e até ontem a gente estava conversando com outros colegas médicos e alguns falaram, para mim não é interessante falar o valor da minha consulta. Eu já estou no patamar que eu não quero. Tem outros que vão falar, dependendo do mercado e tal, eu quero falar, porque eu posso atrair paciente por meio disso. Vai ficar liberado. Aí você decide se faz ou não faz, né? Então, assim, eu acho que em linhas assim, gerais tem algumas liberações interessantes. Essa mesmo de poder usar a imagem de paciente, pode repostar paciente, agora de boa. Antigamente não podia repostar também, né? Tinha uma consulta que foi feita ao CFM que dizia, mas não, vamos dizer que para hoje não, era o mais seguro, porque eu já tive sindicância e processo ético por isso. Vai poder repostar, mas, cara, veio acompanhado de muita regra, como a gente está dizendo, e depois nós vamos explorar em vídeos posteriores aí tudo isso, mas tem regras, não é o oba-oba que muita gente, assim, quem está esperando, achou que virou uma terra sem lei, agora pode tudo, cara, não vai ser isso. Essa é a minha preocupação, porque antigamente, de muitos profissionais, a gente já via que estava meio que sem lei o negócio, cara, a partir de agora... Não é o caminho, ele atualizou, desde que você faça isso com regras, com moderação, como eu disse, antes e depois, meteu o resultado aqui, o que era, o que ficou, não está de acordo com o que a resolução está falando, vai ter sindicância e vai ter processo ético a partir da vigência da resolução. Um cara que não quer se adequar a nada e acha realmente que é tudo liberado, ele não vai se adequar a essa nova resolução, como ele já não se adequava à atual, que é de 2011. Acho que abriu muita coisa, acho que já dá para fazer um leque bem legal de propaganda médica, né, de publicidade médica. Mas é isso, cara. Eu acho que a profissão ela exige a falta de cuidado, né? Medicina é a arte de você cuidar de pessoas, cara, de paciente, né? Então eu acho que vai ter essa moderação sempre do conselho também. Acho que o conselho ainda pisa na bola em algumas coisas, tem essa questão da subjetividade, mas eu acho que eles foram bem, assim, foi legal o que aconteceu. Você acha que ele vai ficar mais criterioso nas sindicâncias e nos processos éticos profissionais? É o que eu espero, é a nossa expectativa. Assim, tipo, abrir as pernas para alguma coisa, entre aspas, eu fiz essa nova resolução, agora, mas também eu tô em cima. Eu entendi das conversas que eu participei antes, isso é uma visão minha, que daqui 6 meses, quando entrar em vigor, vocês podem me cobrar que eu posso estar errado, inclusive, mas hoje, o que eu penso hoje? De tudo que eu participei, conversando com conselheiros, com médicos, participei de palestras sobre esse assunto, e eu entendi que é justamente isso que você falou. Cara, estamos atualizando dentro do que é possível dentro da ética médica, porque isso é uma resolução que fala de publicidade, a gente tem o código de ética que continua valendo, a gente tem regras específicas de ética também. Então eu entendi o recado assim, atualizamos, porque vocês queriam. Só que, a partir de agora, também nós vamos levar isso bastante a sério. Fora disso, que nós já atualizamos para vocês, nós não vamos aceitar. Dúvidas que eu coloco em relação a isso. Essa isonomia que a gente já falou tanto, tem que tratar todo mundo igual, não importa se o cara está aqui no Tocantins, se o cara está no Paraná, no Rio Grande do Sul, na Paraíba, tem que ter um tratamento parecido, senão é sacanagem com o médico. E vamos ver o quanto o conselho vai conseguir fiscalizar. Pensa em São Paulo, o tanto de médico que tem, se eles vão ter braço para fiscalizar todo esse pessoal. E não digo fiscalizar de um jeito ruim, não, senão fica, Felipe, você é o chatão, quer que fiscalize. Não é, mas ou o troço vale ou não vale. Então nós vamos ter que ver se vai ter esse potencial de ver se a coisa está rolando certo ou não está. Então assim, eu fiquei...
achei legal. Acho que eles, dentro do que a gente espera, o conselho também não vai chegar e falar, cara, tá aqui a resolução mais libertária, mais modernosa. Não vai ser assim. Ainda é engessado. Quem pensava, imaginava que seria assim, estava viajando. Eu já achava desde antes. Mas se liberou muita coisa, se permitiu muita coisa, se souber trabalhar com isso, eu acho que vocês têm boas ferramentas na mão. Se passar do ponto nisso, acho que vão pegar no teu pé. E 2, acho que você devia refletir um pouco sobre carreira. Que tipo de perfil que você quer atrair de paciente, riscos jurídicos que podem ter, já um outro vídeo para a gente gravar, risco jurídico que a publicidade exagerada te traz. Acho que tudo isso está dentro de um contexto de carreira mesmo que você tem que pensar. Acho que ali tem bastante coisa legal para você trabalhar e trazer bons pacientes e ter bons resultados. É a visão inicial do negócio. É isso aí, meus filhos. Esse foi o assunto sobre a nova resolução falando da publicidade médica. Entendo que neste momento, que dia é hoje, 21 de setembro de 2023, tem quantos dias que foi publicado? Resolução do dia 13? 13, né? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 15 8 dias. dias. 8 dias. Segundo a matemática moderna, 8 dias. 8 dias de publicação da nova resolução sobre a publicidade médica. Não é esse oba-oba que a gente acaba vendo nas redes sociais e que muita gente está achando que já está tudo liberado para você fazer o que você bem entender. Muito cuidado antes de você sair falando besteira por aí, dá uma lida na resolução. Ah, mas eu tenho advogado. Lê, cara, lê. Lê para você entender também. Acessa o seu jurídico, tenha sempre um advogado para chamar de seu, aqui para estar sempre junto, te auxiliando, te orientando sobre as questões jurídicas acerca da nossa profissão. E aí a gente está aqui também para poder levar esse conteúdo para vocês e que vocês possam entender e gerar dúvidas e nos trazer as dúvidas também, porque a nossa função é essa, é orientar dentro daquilo que a gente não encontra no livro, né? Nossas percepções acerca da prática clínica. Filipão, obrigado, valeu, foi um excelente vídeo de orientação para a galera, com uma coisa muito boa, geramos alguns assuntos para os próximos. Tem uma porrada de coisa. A gente vai ter que ficar gravando aí toda semana, pelo menos. Que bom, vamos gravar sim, acho muito legal a gente passar mesmo desse jeito, em tópicos ali, mostrando pro pessoal o que é. Porque a hora que eles ouvirem, né, primeiro, literalmente o que é, e verem a gente bater um papo sobre isso, vocês vão perceber aos poucos que teve muita inovação, mas que tem bastante coisa a se observar. Então, realmente, quem tá falando aí que virou oba-oba e tal, cara, está por fora. Não virou e não vai ser daqui a 172 dias. Não vai virar. Quem está falando isso, tá por fora. Tá muito por fora. Tá por fora. Então aguardem as cenas dos próximos capítulos, acompanhem aí o nosso canal Dentro do Pós-Plantão, Prazer Direito Médico, sempre trazendo um pouquinho sobre a arte jurídica que envolve a medicina, com o Filipão aqui sempre do nosso lado. Um grande abraço, galera. Deus abençoe.